essa definição, às vezes parece cabreira, parece enrolado, mas na verdade o bicho não é tão bonito quanto aparenta. Então nós vamos estudar a reta, só que agora não mais no plano, como você normalmente faz lá no seu ensino médio, mas agora no espaço tridimensional, né? Então vamos ter aí 3 coordenadas. Bom, existem várias equações da reta, cada uma tem a sua facilidade e dificuldade de ser usada. A gente vai começar pela uma que é a mais conhecida, que se chama equação vetorial da reta. Tá? Depois nós vamos ver as equações paramétricas. Essas duas é que mais usa depois no cálculo, particularmente a paramétrica. Depois disso, vamos ver mais 2 equações da reta. Então, 4 equações no total. 4 maneiras diferentes de descrever a mesma reta. Tá? Então, esse vai ser o nosso objetivo da aula hoje. E ver como conclui o ângulo entre as retas. Basicamente, isso finaliza o assunto retas. Então, ninguém vai se estender muito. Ter essa noção, principalmente, aí vai nos ajudar na hora do cálculo, para ficar para embaçadinho, o professor falar, equação paramétrica, eu não vou falar, não sei o que é isso. Não está assim tão fora da sintonia. Então, diz assim, ó, seja A um ponto pertencente à reta. Por isso que ele chama de x1, y1, z1. Então, esse ponto tenho certeza que ele faz parte da reta. Então, um ponto pertencente a R. R é a nossa reta. Em um vetor V, não nulo. Né? Só não vale ser nulo. O resto pode estar em qualquer direção ou sentido. Onde as coordenadas de V, em vez de chamar de x, y, z, para não confundir com a do ponto, a gente vai chamar as coordenadas do vetor de A, B e C. Então, por quê? Né? Não x, y, para não confundir com o ponto, só por isso. Então, sempre que falar coordenadas A, B, C, estou falando do vetor. Tá? Quando falar ponto, eu uso x, y, z, para deixar isso bem claro, né? Para não confundir na hora de montar a equação. Tá bom? Só existe uma reta R que passa por A e tem direção de V. Então, pensa aqui comigo. Está aqui o ponto, está aqui o vetor. A gente sabe que por um único ponto passa infinitas retas. Quando eu quero ter uma única reta, eu tenho que ter pelo menos um segundo ponto. Por 2 pontos, eu só consigo fazer uma única linha, uma única ligação. Né? E aí sim eu tenho a reta. Então ele diz, olha, só existe uma reta R que passa por A e tem a direção de V, não é o sentido. Cuidado para não estar olhando aqui na seta. O que ele está falando é a direção. Direção é o corpinho do vetor. Então essa direção é a mesma que está aqui. Tá? Ninguém está dizendo que essa seta, a seta que ele está apontando, ela está apontando. O que importa é a direção, é isso que ele está garantindo. Então, um ponto P vai pertencer à reta R, C, e somente C. O vetor AP, esse vetorzinho aqui, ele é paralelo a V. Daí, fácil, né? É visível isso, tem que ser paralelo. Então, como é que tu sabe que um vetor é paralelo ao outro? Nós temos que pegar as componentes e dividir, ser uma constante, ou eu pego as coordenadas do vetor e eu multiplico por um número, qualquer número, 1, 2, 3, 4, 5, e vou criando zilhões de vetores paralelos. Então esse número mágico, que a gente diz, podia pegar vetor V, eu quero um vetor paralelo a V, faz 2V, faz 3V, faz 5V, faz 8V, vai ter zilhões de vetores paralelos. Então, esse nosso zilhão de vetores paralelos, ele é representado por uma letra. A letra, normalmente, você vai encontrar em sites de YouTube, nos livros de geometria e tal, é a letra T. A gente chama isso de parâmetro. Tá? Então tem um parâmetro T. Então ele diz, ó, esse vetor AP, ele é paralelo a V. Se ele é paralelo, então ele é um múltiplo de V. Por isso tem esse Tzinho aqui. Ora, mas o que é o vetor AP? O que é esse vetor AP? Quando eu trabalho com coordenadas de pontos, seria P menos A. Então eu faço exatamente isso. Pegamos P menos A é igual a T vezes V. Ora, eu posso isolar, né, esse P, esse ponto. Então o ponto vai ser A
mais T vezes V. Então olha só, esse ponto é um ponto que eu quero conhecer. Esse A sempre é o ponto que é dado, que é conhecido. E as coordenadas do vetor normalmente vão ser dadas. Tá? Então isso que eu tenho que ter claro, o que é cada coisa dessa encrenca. Tá? Então o P normalmente é o ponto a ser conhecido, o A é o ponto que você conhece, T é o parâmetro e V as coordenadas do vetor. Se eu trabalhar com coordenada de ponto de vetor, essa equaçãozinha aqui, ó, eu posso trocar ela por isso aqui, ó, por essa encrenca. Ah, o que é esse x, y, z? Coordenadas do ponto que eu quero ver se pertence à reta ou não. O que é o x1, y, z1? É o ponto que eu conheço, que eu tenho certeza, que pertence à reta. O t é o parâmetro e o a, b, c, coordenadas do vetor. Então isso seria a equação vetorial da reta. Então normalmente eu trabalho com essa ou com essa, a mais usual. É a mesma, só está com cara diferente, mas é a mesma equação. Esse aqui já é a mesma equação. Tá? Legal? Vamos avançar? Então agora deixa o nosso PowerPoint, né? Só ter um pouquinho na teoria. Fala, Xeremias, tudo bem? Tudo de boa? Pegou a sua material? Vai dar. Fiquei preocupado, não. Vai dar. Só notinha vai dar. Agora ficou mais animado, agora deu uma animação. Coisa da reta, né? Então, vetorial, paramétrica, simétrica e reduzida. Vamos ver se a gente consegue fechar isso nessa aula. Esse material, ele já está posto lá no CIGAR desde a semana passada. O livro, da primeira edição, que é cabe lá no CIGAR, já foi posto. A segunda edição, que é o mesmo da primeira, mas só com uma roupagem gráfica melhor, está aqui na máquina do professor. Depois quem quiser pegar ele no pendrive e tal, fique à vontade, tem mais de 50 MB de iluminação. Eu não sei por que isso acontece, mas acontece. Uma outra forma de escrever a equação vetorial, ela pode aparecer assim na vertical. Tá? Então, você está vendo a mesma equação desse jeito. Por que alguns autores preferem trabalhar desse jeito? Porque olhando assim na vertical, daqui já sai a equação paramétrica. Tá? Então, às vezes o professor de cálculo pode optar muito em trabalhar dessa maneira, não se assuste. Não, mas o professor de olho fazia assim, na horizontal você coloca porque a paramétrica é só conseguir essa igualdade. X igual a x1 mais t vezes a. Isso aqui já é a equação paramétrica da reta. Y igual a y1 mais t vezes b. Tá? Então aqui você já tem as duas ao mesmo tempo. Você já visualiza a paramétrica, que a gente vai falar na sequência, e você já está visualizando a vetorial. Por isso que é comum aparecer dessa maneira, tá? Em alguns livros. Então não assusta, pode. Atividades agora, e você vai ver que não tem nada assim de tão cabreiro, tá? Vai ver que é bem simplório, na verdade, esse tipo de exercício. Considere a reta R que passa pelo ponto e que tem a direção do vetor. Então veja, ele está me dando o ponto e ele está me dando o vetor, tá? Então essa reta ela tem a direção desse vetor, não é que ele é o próprio vetor, mas ele tem a mesma direção do vetor. O que ele pede no primeiro item? Determinar a equação vetorial. Então a equação vetorial é pegar qualquer um desses modelos aqui. Tá? Então vou pegar esse aqui. P A mais T vezes B. Então veja, senhores,
ele quer a equação vetorial. O que ele está me dando? Ele está me dando um ponto de origem, que é o ponto A, e ele está me dando as coordenadas do vetor. Então eu vou substituir. É simples assim, ó. Então P, ó, quem é o A? 1, menos 1 e 4. No lugar do A, 1, menos 1 e 4, mais T. Esse T é o que garante que esse vetor seja um múltiplo do vetor V. Por isso tem esse parâmetro. Sempre vai ter esse T aqui. Tá? Não é o próprio vetor que está me dando, é um múltiplo dele, é um paralelo. Então T, que multiplica esse V. Quem é o nosso V? 2, 3, 2. Pronto, acabou. Isso. Está aqui a equação vetorial da reta. Fácil? Moleza? Me deu um ponto, me deu um vetor, basicamente substituir. Ah, mas se você quisesse colocar x, y, z, pode? Mas para que eu vou colocar? Não está pedindo nada disso. Ah, mas poderia colocar x, y, z igual a 1 menos 1, né? Pode, sem problema. Bom. Pergunta, dúvida? Fácil demais, né? Foi tão rápido você para. É. Parecia cabreiro, né? Cara, a B é bem interessante. Essa B. O que ele está pedindo para a gente na B? Determine os pontos da reta que correspondem aos parâmetros. Então ele quer pontos que pertençam à reta. Tá? Como é que eu sei que um ponto vai pertencer à reta? Isso vale para qualquer situação. Esquece isso aqui. Para qualquer situação. Ah, eu quero que um ponto pertença à reta. Eu tenho que criar um ponto. Mas esse ponto tem que fazer parte da reta. Cara, é muito simples. Você vai chutar, né, um valor do parâmetro e fazer a continha, que é o que a gente vai fazer agora. Chutar mesmo. Né? Então, como chutar não fica muito elegante, a gente diz, vamos atribuir de forma aleatória. Ah, boa, agora sim, gosto de engenharia. Para que falar fácil, né? Atribui-se de forma aleatória o valor para... Ah, tá, minha vida mudou agora. Né? Okay? Então, sempre que eu quiser um ponto pertencente à reta, se eu tiver a equação vetorial, o meu único trabalho aqui é chutar um valor para o parâmetro e fazer a continha. Simples assim. Tá? Então eu vou ter quantos pontos, se eu quiser, são infinitos pontos, posso chutar infinitos parâmetros, infinitos valores para T. Ok? Então vamos lá. Quando T é 1, vamos determinar lá o ponto P. Ó, aqui está a equação vetorial da reta. Acabamos de fazer aqui em cima. Então ele está me pedindo, eu quero pontos que pertençam à reta. Beleza. Mas para o ponto pertencer à reta, eu tenho que ter um parâmetro. Então ele está me dizendo, eu quero o parâmetro 1, 2, 3, menos 1, 0. Eu vou fazer para um só. Os demais você fica à vontade, eu quero tudo repeteco. Algum especial que vocês querem que eu faça, talvez? Algum parâmetro em especial? O zero, daí se tem parâmetro zero, ele vai multiplicar o vetor por zero e vai ficar só um ponto. Sim, mas um ponto que pertence à reta. Sim, vai acontecer. Não é, o vetor não é nulo, ele está sendo colocado por um escalar nulo. Cuidado, ninguém está falando vetor nulo aqui. Mas ele pertence à reta do vetor daí? Não, vai pertencer à reta paralela ao vetor. E não esqueça que eles podem ser coincidentes. Pois é. O vetor e a própria reta podem ser Isso, coincidentes. Mas não vai ficar. Eu vou te mostrar depois. Eu tenho o desenho feito já. Eu imaginei que você puder conferir. Eu tenho o desenho feito já vai aparecer. Tá? Vou fazer então lá, sei lá, T igual a 1. Mais fácil. Ó, para T igual a 1. O que eu vou fazer? Eu vou substituir e vou fazer essa conta. Vou fazer essa conta, porque eu quero o valor desse ponto. E esse ponto ele tem que pertencer à reta, é isso que ele está pedindo. Então, cara, eu vou substituir para T igual a 1. Então, T, 1, menos 1, 4, mais 1 que multiplica 2, 3, 2. Agora você faz a continha. Ó, se for o 2 multiplicaria cada
coordenada. Se for o 0, vai multiplicar cada coordenada, assim por diante. É menos 1. O menos 1 entraria aqui e multiplicaria cada coordenada. Tudo bem? Até aí? Fácil. O parâmetro vai multiplicar. E agora o que eu vou fazer? Eu vou juntar essas coordenadas. Como é um que multiplica a bagaça, deu a bagaça. Certo? Agora, como é que você soma componentes? Componente por componente, não é isso? O x com x, o y com y, né? Então lá, 1 mais 2, 3. Menos 1 mais 3, 2. 4 mais 2, 6. Ó, esse ponto, posso falar sem medo, esse ponto pertence à reta. Atribui um parâmetro, e esse ponto pertence à reta. Faria a mesma coisa para os demais. Aqui está um passo a passo, depois para você olhar. Olha lá, Ulisses, que escreveu o 0 lá. Está aí o desenho bonitinho. Então, a cada parâmetro que eu chutar naquela equação, sempre vai ter que me dar pontos pertencentes a essa reta. Tá? Vou voltar lá. Para a letra C. Posso apagar essa parte aqui, senhores? Letra C. Encontre o parâmetro T que corresponde ao ponto B, mas aí ele está me dizendo, ele me garante que esse ponto pertence à reta R. Então agora ele está fazendo o contrário. O que nós fizemos aqui? Aqui nós recebemos o parâmetro, a gente substituiu e achou o ponto para esse parâmetro. Agora ele está fazendo o contrário. Ele está me dando esse ponto, tá? Esse ponto B lá, ele está me dando esse valor, ó, encontre o parâmetro T correspondente ao ponto B. Então ele está me dando esse ponto, esse eu já tenho, mas eu preciso achar o T, o parâmetro T. Tá? Então na letra C, encontre lá ó, diz que o B vale menos 5, menos 10, menos 2. Vamos lá. B mais T. Não. 5, menos 10, menos 2. O A é 1 menos 1. Então, senhores, clique o parâmetro, ou seja, eu tenho que isolar o T. Sem estresse, eu vou passar essas coordenadas para o outro lado, vai ficar negativo, né? Vai ficar lá menos 5, menos 10, menos 2, menos 1, menos 1, 4, igual a T. Então aqui vai ficar menos 5, menos 1, menos 6. Menos 10, menos 1 menos, mais. Menos 10 mais 1,
menos 9, menos 2, menos 4, menos 6. Senhores, como você precisa do parâmetro T, ele está multiplicando, então essa bagaça vai passar dividindo, tá? Então, o nosso T, ele é menos 6. Então, assim como na soma cada coordenada está no seu quadrado, aqui na divisão é a mesma coisa. O que vai acontecer aqui? Obrigatoriamente, as divisões têm que dar todas o mesmo valor. Se um deles não bater, esse ponto não pertence à reta. Mas aqui já está afirmando que pertence, então deve dar certo. Olha só, menos 6 dividido por 2, menos 3. Menos 9 dividido por 3, menos 3. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Então, quando o ponto pertence à reta, esse parâmetro é único. Tá? Se ele não pertence à reta, que é o que a gente vai fazer aqui na sequência, em outra atividade, se acontecer nessa divisão, aparecer 2t ou os 3 serem diferentes, isso significa só uma coisa: esse ponto não faz parte da reta. Legal? Faço então o parâmetro, conforme eu atribuir valores para o parâmetro, eu vou tendo pontos pertencentes à reta. Para saber se o ponto pertence à reta, basta isolar o parâmetro e tem que dar o mesmo valor nessa divisão. Se isso não acontecer, é sinal que o ponto não faz parte da reta. Então vamos lá. Isso já responde a letra D. Verifique se o ponto C pertence à reta dada. Então vamos lá. Então C é 11, 12, 14. A pergunta é: ele pertence à reta? Essa é a pergunta. Então, eu vou vir aqui na equação vetorial. Onde tem esse P, eu vou substituir pelo valor do C. Aqui, P. C vai entrar aqui no lugar desse P. Então, 11, 12, 14. Então, como nós fizemos aqui, nós jogamos essas componentes para o outro lado, veio subtraindo. Aqui vai ficar 11. Vamos fazer a conta como a gente fez antes. Então, 11 menos 1 vai dar 10. 12 menos 1 vai dar 13, né? 14 menos 4, 10. Então, agora isso aqui vai passar para lá, dividindo. Então, nós vamos ter T observe o que acontece agora. Eu vou ter parâmetros diferentes, ó. 10 dividido por 2, 5. 10 dividido por 2, 5. Aqui está indo muito bem, mas quando chegou nesse aqui, ó, 13 dividido por 3, não dá 5.
O parâmetro pode ser número quebradinho, não é um problema. O problema é que eu estou com dois números diferentes. Ah, não quero que o parâmetro seja 1,84. Pode. Tá? O que não pode é eles serem diferentes entre si. Então, ó, aqui dá 5, aqui dá 5, e aqui é um número abaixo de 5. Né? Então eu vou dizer sem medo que o ponto C não pertence à reta. Por que não pertence? Porque eu estou com mais de um parâmetro aqui, eu não consegui ter o mesmo valor de todos eles. Legal? Fácil? Sim? Não? Esse silêncio aqui está de boa? Não está de boa? Então ele pede assim, escreva, o último item, letra E, escreva duas equações vetoriais da reta, diferentes da encontrada no item A. No item A, essa é a nossa equação da reta. Então um jeito de fazer a equação ficar diferente é trocar esse ponto. Eu posso trocar esse ponto por um ponto que eu sei que pertence à reta. Então nós tínhamos calculado, né, no item B, nós tínhamos achado esse ponto aqui. Está aqui no quadro ainda, ó. 3, 2, 6, está aqui no quadro, né? Nós tínhamos calculado, então eu estou trocando o ponto A por outro ponto que eu conheço, que faz parte da reta, no caso aí esse ponto B. Está aqui um jeito. Né? Ah, posso agora pegar um outro ponto, a gente calculou mais ponto, que poderia ter calculado outro ponto, que é a segunda ter uma segunda equação vetorial. Mas eu quero mostrar para você aqui também um outro jeito. Então, eu troquei o ponto. A primeira equaçãozinha já ficou diferente, mas é ainda na mesma reta. Eu posso multiplicar as coordenadas do vetor. Né? Então, no caso aqui, como eles são paralelos, eu estou jogando o valor 2, estou multiplicando por 2. Aí, ó, mantive o ponto A, mas eu estou mudando as coordenadas do vetor. Pode, porque isso aqui é tudo múltiplo de um número. Ah, se eu escolhesse 3, beleza, vai funcionar. Se eu escolher 8, beleza, vai funcionar. Multiplica cada coordenada pelo valor que você está fazendo ele ser paralelo. Né? Lembra-se que a condição de paralelismo é V igual a K vezes U. Né? O K é uma constante. Aqui eu estou chutando uma constante, 2, 3, 5. Tá? Então nada assim de caprichoso, penso eu. Tá? Então essa seria a equação vetorial da reta no R3. Beleza? Avançamos? Equação vetorial, deixa eu ajeitar aqui. Posso apagar o quadro, senhores? Equação paramétrica. Como o nome sugere, paramétrico vem do parâmetro. Né?
Então, nesse caso, os teus parâmetros são os eixos x, y e z. Então, é comum, às vezes, no cálculo, você ter uma reta, um espaço tridimensional, e você precisa posicionar em relação aos eixos. Normalmente, essa reta vai girar, vai fazer alguma figurinha bem bacana, né, que o professor de cálculo vai ter a alegria de te apresentar e fazer você calcular, não sei mais o que lá os caras, né? É uma viajada nervosa, assim. E aí, às vezes, saber a equação só num eixo é muito legal. Não saber de toda a equação, mas quanto é no eixo y, quanto é no eixo x. Porque normalmente você vai ter lá uma parabolazinha, uma reta, e aquilo vai começar a girar. Forma uma figura geométrica, calcule o volume, calcule a reta. Cara, é bem embaçado esse cálculo. Então, normalmente a gente apela para a equação paramétrica da reta. Só me interessa naquele eixo. Essa é a reta. Os outros aqui caem fora, não preciso de mudar. Tá? Então veja que a equação paramétrica ela é derivada, não no sentido de derivar, como vocês no cálculo, né? Da derivada tem origem na própria equação vetorial. O que a gente está fazendo aqui? A gente está igualando cada um dos itens, né? Então, assim, é uma consequência imediata da vetorial. Por isso, como falei no slide anterior, tem livros, autores que gostam de colocar a equação vetorial na vertical, que já tem a cara da paramétrica. Se bater no outro, já vê quem é a paramétrica. Então, esse conhecimento, né, normalmente, ele tem um impacto positivo no estudo de áreas e volumes, de figuras. Porque, normalmente, tem uma reta cortando uma curva. E aquilo lá vai começar a girar. E aí você se libera, gira, daqui a pouco a quando o professor começa a falar em rotaciona, o cara pensa em jogar todo, já fica todo sem ver a figura, fica rotacionando. Vamos lá. E aí alguém entender o que acontece segundo o LibreOffice. Mas aí tem... Aqui é o LibreOffice, cara, eu faço no PowerPoint, sempre dá uns POzinhos. Então por isso. Aí começa a fazer umas coisas assim, eu abro, é tudo bonitinho, não tem nem o que tirar no meu computador, não tem lógico, já pensei em pensar. E aí PDF, não sei como falar do PDF. Mas vamos lá. Cara, monte as equações paramétricas da reta R, que passa pelo ponto A e é paralela ao vetor. Olhando assim até parece uma coisa embaçada, mas bicho, é como na vetorial, é só substituir. Ó, o ponto A não é o teu x1, y1, z1. O vetor já não está aqui, o t que vai me garantir, esse d, o parâmetro, é que vai garantir que ele não é exatamente o mesmo vetor. Mas se fosse, também não seria problema, porque existe o paralelismo coincidente. Então, basicamente, o que você tem que fazer aqui? Substituir os pontos. Então, colocar no x1 o valor do x lá do A, depois do y, do z, e a mesma coisa do vetor. Então, a reta R. Vamos lá. Então, quem é o nosso x1? 3 mais, quem é o nosso A? Então está aqui a equação paramétrica para o x. Agora a mesma coisa vou fazer para o y e para o z. Ó, y é o y1 mais b vezes t. O y1, o y é o ponto que eu conheço, é o ponto A, menos 4, mais 1, né, que eu estou lá no vetorzinho, ó, 1 vezes t. Agora o z é a terceira coordenada, então lá o ponto A, o z é 2, o c é menos 3, e
quiser deixar bem elegante, né? Então, x então essa aqui é a equação paramétrica que ele está pedindo. Então veja que não é nada assim, o problema é lembrar, é ter memória, né? Mas não que seja difícil, tá? Mas dados os pontos, montar a paramétrica é meio que imediato. Então falou para ti paramétrica, lembre-se que é sempre essa formulazinha que está aqui. O que eu preciso saber para montar a paramétrica? Um ponto pertencente à reta, tem que ter. E eu tenho que conhecer o vetor, tá? Que dá direção para essa reta. Ok? Esse t sempre vai ficar t, esse x sempre vai ficar x. Simples assim. Então isso seria a equação paramétrica. Legal? Fácil até aí? Então, só o nome que é mais embaçado, né? Paramétrica, essa coisa meio, né? Cabreiro, mas não é nada. Posso apagar o quadro aqui, essa parte. Vamos ver. Dado o ponto A e o vetor, pede-se as equações paramétricas da reta R, que passa por A e tem direção de V. Na letra A, vai ficar x igual. O x1 é o ponto x do ponto A, que é 2 mais... Quanto é o vetor lá em V? Vai ser 1 vezes t. Então 2 mais t. Como é que ficou o y? 3 menos 2t. Quanto? 3 menos 2t. 3 menos 2t. E o z? Menos 4. 4 Menos 4 mais 3t. mais 3t. Menos 4 mais 3t. Aí a nossa letra A. Letra B. Encontrar os pontos B e C da reta R, e parâmetros t igual a 1 e t igual a 4, respectivamente. Então vamos traduzir. Aqui é o ponto B. Qual é o parâmetro do ponto B? Vale 1. O ponto B tem coordenadas x, y e z. Né? Então, basicamente, o que você vai fazer? O que você vai ter que fazer para achar o ponto B? Você já não tem as equações paramétricas? Você está precisando agora saber quem é o x, quem é o y, quem é o z do ponto B. E depois a mesma lógica para o ponto C. O que tem que fazer agora? Substituir o t, ele não está te dando o valor do t? Né? Então, para o ponto B, ó, B, o que ele diz para mim? Que o parâmetro é 1. Não estou criando, não estou chutando, o enunciado está me falando isso. Então eu vou pegar essa equação e eu vou colocar o 1 aqui e vou fazer essa conta. Ó, x vai ficar 2 mais 1. O y vai ficar 3 menos 2. E o nosso z vai ficar menos 4 mais 3. Então, quanto vai ser aí as coordenadas do ponto B? Vai ser 3
1 e menos 1. Fala, Jeremias. O que está olhando assim? Não, isso aqui não estava. Não. Daniel, qual é a dúvida? Não sei o que mesmo. Então a gente simplesmente vai pegar a equação paramétrica, substitui o valor do parâmetro e sai as coordenadas do ponto. Então para o C vai ser um repeteco. Só que agora muda o parâmetro, né? Qual é o parâmetro que ele pede lá para o ponto C? O parâmetro é 4, né? T igual a 4. Então beleza, ó. Aqui, no C, T igual a 4. Então vou pegar a mesmíssima equação, vou colocar esse parâmetro e ver que coordenadas vai sair. E vai ficar x2 mais 4, 3 menos 2 vezes 4, então lá, 2 mais 4, 6. Aí o nosso primeiro ponto, né, a primeira coordenada do ponto C. Eu gostaria de lembrar a você, mente inquieta e sedenta pelo saber do ensino fundamental, caso tenha esquecido, a multiplicação tem prioridade sobre subtração e adição. Então não caia na tentação de fazer 3 menos 2, 1 vezes 4, 4. Não vai dar certo. Tá? A multiplicação tem a prioridade. Então é menos 2 que multiplica 4. Menos 8. Menos 8 mais 3. Menos 5. Mesma coisa aqui. Multiplicação antes. 3 vezes 4. 12. 12 menos 4. 12 menos 4. Então tá aí. Isso aqui seria a letra B, né? Então, encontrar o valor dos pontos. Letra C de caramba, isso está ficando fácil, né? Letra C. Determinar o ponto da reta R cuja abscissa é 4. Bom, primeiro eu tenho que lembrar o que quer dizer abscissa. Valor de x. Ordenada é o valor de y. E cota é o valor de z. Então ele está me dizendo quem é o x. Tá? Só que um ponto, ele é feito de 3 coordenadas, não é só uma. Não adianta só ter o x, eu tenho que ter o y, eu tenho que ter o z. Certo? Não é isso o ponto? 3 coordenadas, não é em 3? Então ele está dizendo, ó, o x eu já estou te dando de bandeja. O x é 4. Já me disse isso. Mas a partir desse valor, eu tenho que achar agora o y e o z. Cara, nós falamos uma coisa lá sobre o parâmetro t. Vocês se lembram, nós falamos lá. Se eu tenho o parâmetro t, aquele ponto necessariamente pertence à reta. Então, você já tem as equações paramétricas, está aqui na mão. O que o cara está te dando? Ele está te dando o valor de x. Ele falou abscissa. Se ele falasse cota, era z, e assim por diante. Ordenada seria o y. Então, eu vou pegar aqui as equações, ó. x2 mais t, y3 menos 2t. Então, olha só, por que ele te deu a coordenada, uma das coordenadas, no caso a abscissa? Para que eu encontre o valor do t. Eu tenho que ter esse parâmetro. Eu tendo o parâmetro, eu consigo saber quem são o y e o z. Olha, está me dando o x, mas falta o y e falta o z. Para eu garantir que esse y, que esse z é o mesmo ponto, eles têm que ter o mesmo parâmetro. Aquilo que a gente discutiu lá antes, que o parâmetro não podia ser diferente quando você dividia cada coordenada. Então aqui está aparecendo de novo a aplicação dessa questão do parâmetro. Então, cara, o que parece cabreiro, não é assim tão cabreiro. Ó, vou pegar o x, pegar a equação. Ó, duas variáveis, x e t. Mas o x você não tem? Não foi dado esse valor? Ele falou abscissa. Então, ó, no lugar do x você vai colocar o 4.
O t é quanto? Passo 2 para cá, fica negativo, 4 menos 2, 2. Cara, agora ficou melzinho na chupeta. Você sabe qual é o parâmetro, tá? Ele quer um ponto, não fala o nome do ponto, sei lá, vou chamar de ponto K. Ele quer as coordenadas desse ponto que eu chamei de K. Então, uma eu sei, é 4. Está faltando agora o Y e o Z. E eu tenho que garantir que essas coordenadas façam parte da reta e é esse ponto. Cara, agora substitui o parâmetro, coloca 2 aqui. Tá? Coloca o 2 aqui, que é o parâmetro. E aí você vai ter agora o Y e o Z. Então lá, o Y. 3 menos 2t. Y. 3 menos 2 vezes 2. Y menos 1. Aqui, próximo ponto. Próxima coordenada, desculpa. Mesma coisa vou fazer com o Z. Z menos 4 mais 3t. Vezes 2. Então, 3 vezes 2, 6, menos 4, 2. Está aí. Então, determinar o ponto da reta cuja abscissa é 4. Então, está aqui o ponto da reta cuja abscissa é 4. Tem que achar depois os outros componentes e achamos. Legal? Fácil de falar, menino. Quem está olhando com uma cara meio de dúvida? Não? Uma pergunta, talvez? Senhores, letra D. Ela já tinha aparecido também lá na vetorial. Mesma pergunta. Verificar se os pontos D e E pertencem à reta E. O que fazer? Abrir a janela e jogar aqui de cima para você. É só substituir esse T é igual. Isso. Fechou. É exatamente isso. Ó, você não tem as equações paramétricas aqui? Já não está na mão? Então, você tem a coordenada x, y e z do ponto que ele está te dando. Se esse t aqui ficar igual nos três, o ponto pertence à reta. Se der diferente, não pertence. Então, mesmo que a gente fez lá na vetorial, vamos fazer aqui, mesma lógica. Para saber se o ponto pertence a uma reta, tem que ter o mesmo valor de t. Então, vamos lá. Vamos lá. X igual a 2 mais t. Qual é o ponto que nós vamos ver? O ponto D. Começar por esse ponto aqui, ó. Ponto D, que é 4 menos 1 e 2, pertence à reta? Essa é a pergunta. Então, sempre que ele cair com esse papo, lá o ponto pertence, o ponto não pertence, sabe? O que eu vou fazer? É descobrir o valor do parâmetro. Nas três coordenadas tem que dar o mesmo valor de t. Uma delas falhou, dançou. O ponto não pertence àquela reta. Tá? Então vamos lá. X igual a 2 mais t. Quem é o x aqui do nosso d? 4, né? Então, 4, 2 mais t. O t deu 2. Agora vamos para o próximo. O próximo é o y. Y 3 menos 2t. Agora aqui, ó. Menos 1. Por enquanto, tudo bem. Né? Por enquanto, parece ser. Vamos para o último, que tem que ser os três. Não adianta 2 bater e o terceiro não bater. Tá? Vamos lá para o terceira coordenada. Z2
Então, observe, para as 3 coordenadas, você obteve exatamente o mesmo parâmetro. Então, sem medo, D pertence à reta. Sem dúvida alguma, isso é verdade. Faz agora o... B, não pertence. Faz o E. Faz você agora o E. Não adianta só ver o professor fazer, tudo muito rápido, muito fácil. Tenta agora você fazer o E. Posso apagar aqui? Chegar a quanto para o... Que parâmetros que deu para o ponto E? Ó, ponto E é 5 menos 4 e 3, né? Então, o único trabalho é substituir cada componente nas equações paramétricas e ver quanto dá o valor do t. Então aqui, ó, 5, 2 mais t, t igual a 3. Próximo ponto, menos 4. Então é o y, né? Então menos 4. T deu 7,5. Já paro aqui, não preciso nem fazer a terceira componente. Ó, o que aconteceu? Parâmetros diferentes. Então eu posso falar sem medo que o ponto E não pertence à reta. Não precisa nem continuar a conta. A partir do momento que um deles é diferente, já água abaixo. Cara, a mesma jogada que a gente fez aqui na letra C. Mesma jogada. Olha qual é o problema aqui. Eu tenho que descobrir a coordenada x e a coordenada z. Tem que pertencer à reta. Qual é o número que ele está me dando? Ele está me dando a ordenada. Se eu tenho a ordenada, eu consigo achar o parâmetro, que é o tal do t. Tendo o valor do t, eu vou substituir na equação do x menos z e vou achar o valor que está faltando, que é o n e o n. Porque para esse ponto pertencer, Daniel, necessariamente o t tem que ser igual. Não tem como sair chutando, não tem como igualar sisteminha aqui. Tá? Então, mas como ele me deu esse y, só serve para uma coisa, é para achar o t. Porque se ele colocasse m, sei lá, k e n, do jeito que está, não vou achar nada. Então tem que dizer qual é o parâmetro que ele está usando. Vai descobrir no meio de milhões de retas qual seria de interesse. Queremos saber. Aí o sistema seria indeterminado. Tá? Então, vamos lá. Acho que é isso aí. Deixa as equaçãozinhas paramétricas aqui. Letra E. Ó, ele quer as coordenadas do ponto. Ou seja, está faltando x e z. O único valor que ele me deu foi o 5. O 5 eu sei que ele é a ordenada, é o y. Então eu vou trocar aqui, ó. 5, 3 menos 2t. 2 igual a menos 2t. T igual a menos 1. Certo? Então agora que eu tenho o parâmetro, eu vou achar o x, ele está chamando de m. Ó, m 2 menos 1. M igual a 1.
O Z ele está chamando de N. Ó, N menos 4 mais 3 que multiplica menos 1. N menos 7. Então, ponto F é 1, 5, menos 7. Legal? Fácil por enquanto? Que bom, é assim fácil mesmo. Agora, eu sugiro fazer alguns exercícios, porque assim a nota é fácil, né? Mas então a gente quer aproveitar e treinar um pouquinho a memória e lembrar das coisas. Equação simétrica. Posso apagar aqui? Equação simétrica da reta. Ela foi desenvolvida para situações em que a gente não tem o parâmetro t. Então, se você olhar com carinho, você vê que lá na equação vetorial tinha que ter o parâmetro t. Na equação paramétrica tinha que ter esse parâmetro. Cara, mas se eu tiver pontos e vetor, mas eu não consigo estabelecer um parâmetro. É nessa hora que a simétrica mostra o seu valor. Então, é relativamente fácil deduzi-la. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos isolando, né? Você está isolando o t de cada equação. Ó. Passa o x1 para cá, vai ficar x menos x1. O a está multiplicando, passa dividindo. E aí surge essa equação aqui. Então veja que a diferença dela para as outras duas, não tem parâmetro. Você não precisa do t para conseguir obter uma equação da reta. Legal? Daí foi? Então vamos avançar um pouquinho. Lembrando, né, que o A, o B e o C são as coordenadas do vetor que dá direção à reta. x1, y1, é um valor conhecido. É um ponto de coordenada sobre a reta que você está estudando. Tá? E esse x, y e z é um ponto qualquer. A equação simétrica da reta que passa pelo ponto A e tem direção do vetor V. Ele está pedindo para escrever a equação. Então, vem aqui na equação simétrica, quando a equação, vamos lá, busca o modelo. O modelo é esse aqui. O que eu tenho que preencher aqui? Quais são os valores que eu tenho que preencher aqui? Do ponto conhecido e do vetor. Então você tem lá, né? Qual o ponto que ele está dizendo que pertence à reta? 3, 0 e menos 5. Lá na letra A, vai ficar a reta, vai ser x menos 3, y e z mais 5. Queria chamar a atenção do porquê mais. Ó, menos aqui da fórmula, menos do ponto, por isso ficou mais. Fica esperto aí, não se atrapalhar, tá? Agora eu tenho que ter os vetores, as coordenadas do vetor. Qual é a coordenada do... primeira coordenada? 2, a segunda 2 e a terceira menos 1. Está aqui a equação simétrica, tá?
Se eu quiser obter outros pontos da reta, cara, super simples. Você vai pegar qualquer uma das coordenadas, seja x, y ou z. Você vai atribuir um valor. O que é atribuir? Chutar. Não fala assim que todo mundo entende. Você vai atribuir aleatoriamente, né, um valor. Chuta um valor. Ah, pode ser para o z? Pode. Chuta lá para o z. Né? Vai encontrar o valor que z, depois encontra os demais aí. Por exemplo, isso é possível que está com uma igualdade de sisteminha aqui. Então, por exemplo, para x igual a 7, você vai colocar 7 aqui. 7 menos 3, 4. Né? 7 menos 3, não é 4? 4 dividido por 2, 2. Quanto vai ser o y? Isso aqui é 2, ó, como é uma igualdade, multiplica cruzado, y vai ser 4. Né? Isso aqui é 2, multiplica para menos 2, vem para cá o 5 vai ficar negativo, menos 7. Tá? Cara, não sei por que em cavalo, mas é menos 7 e 4. Esse aqui. Posso apagar aqui? Você tem um controle do ar-condicionado? Tenho. Isso eu poderia desligar. Ou reduzir. Isso aqui. ela é derivada da equação simétrica
basicamente, o que vai ser feito? Você vai escolher, ou o problema vai te pedir, para você isolar as variáveis em função de uma delas. Então nós temos aqui, dado o ponto A, você tem um vetor, eu quero ter a equação reduzida da reta em função de x. Vai ser em função de y. Então, ou ele vai te pedir, né, isso aí, ou você mesmo vai fazer. Se pedir uma equação reduzida, você vai escolher uma das variáveis para deixar todas em função dessa variável. Vamos ver como é que fica a brincadeira. Né? Vamos lá. Veja, até aqui você não tem equação reduzida, que é a equação simétrica da reta. Vou substituir os pontos que a gente tinha. Nós temos lá x menos 2 sobre 1. Então, está aqui o ponto que tinha sido dado. 2 menos 4 e 3, porque ficou mais menos com menos, menos com menos, né? Por isso que está aparecendo mais. E o vetor lá, 1, 2, menos 3. Beleza. O que ele está dizendo que é para fazer? Isolar tudo em função de x. Né? Então, agora você vai começar a trabalhar com a equação reduzida. Por enquanto, só estou com a simétrica. Tá? Então, ó, como é em função de x, vai ficar y igual a alguma coisa, z igual a alguma coisa. Então, vou fazer, vou isolar. Então, vou passar esse 2 para cá multiplicando. Ó, 2 multiplica x menos 2. Então, y mais 4. 2x menos 2 igual a y mais 4. Então, y, 2x. Isso é 2x menos 4. Ah, tem uma coisa. 2x menos 4. Ah, na esquerda lá, quando você multiplicou, tirou o parênteses. 2x. Menos 4. Obrigado, senhores. Menos 4 também não foi. Obrigado. Então, está aqui a primeira coordenada em função de x. Y é 2x menos 8. Fazer exatamente a mesma coisa com o z. Vou pegar lá de novo, ó, x menos 2 sobre 1. Então está aqui, y, está aí o z. Então como é que vai ser agora o nosso ponto P? Ele vai ser do tipo x. O que você está ganhando com isso? Eu não preciso saber quem é o y, quem é o z. Basta ter um único valor e automaticamente eu sei os outros valores. No caso, foi escolhido o x. Tá? Então veja, a primeira coordenada é o x, a segunda coordenada que é o y, você isolou, daqui é 2x menos 8. A terceira coordenada que é o z, você também já isolou, em função de x, é 3x menos 3. Então um truque relativamente comum de usar na álgebra, vai aparecer acho que no semestre que vem, professor Paulo.
Eventualmente no cálculo também a gente usa esse toquezinho. Beleza? Fácil? Sim, não? Acho que nada de muito misterioso, né? Mas exige um pouco de treino também, né? De olhar um exemplo feito, o que fazer. Tá? Vamos lá, última parte. The last one. Não tem muito o que falar. Ângulo entre duas retas. Nós acabamos de falar que a reta tem a mesma direção de um vetor diretor. Nós não vimos como calcular ângulo entre vetores? Não tinha uma formulazinha que permitia calcular o ângulo formado entre os vetores? Tinha ou não tinha? Não era, sei lá, cosseno de θ, é o módulo, né? Seria o produto escalar dos vetores dividido pelo módulo de cada um deles. A mesma fórmula que tu usou lá para os vetores é a mesma que tu usa para a reta. Então, se eu quero calcular o ângulo entre duas retas, o que eu vou calcular é o ângulo entre os vetores que compõem essa reta. Ou só isso só. Não tem muito o que inventar. Aqui está desconfigurado, mas eu garanto que lá no PowerPoint que está postado no cigarro está arrumadinho. Então tem um exemplo. Tem um exemplo de uma reta com a equação paramétrica e aqui uma reta do tipo simétrica. O que você precisa ter? Os vetores dessa reta. Quem são os vetores? Na paramétrica, os vetores é o número na frente do parâmetro t. Então vai ser 1, 1 e menos 2. Esse é o vetor da reta R1. Quais são os vetores da reta R2? Os componentes é que está no denominador. Então vai ser menos 2, 1 e 1. Ora, tem os dois vetores, a partir das retas que me foram dadas. Vou fazer lá o produto escalar dividido pelo módulo dessas, como você fazia com o vetor. E aí você deve chegar ao ângulo de 60 graus, que eu prometo que não está assim desconfigurado na zona que está aqui. Tá? Então aqui eu acho que não tem muito o que acrescentar, é só saber que para a reta funciona o ângulo entre dois vetores e que das equações que você recebeu da reta, todas elas têm todas estão trabalhando com o vetor diretor, então você tem os vetores na mão. Acho que talvez o maior problema aqui é a hora de saber olhar. Aqui está o passo a passo bonitinho, mas fica sabendo. Como provar que duas retas são perpendiculares entre si? Mesmo conceito que a gente usou com o vetor. Como é que você provava que dois vetores eram perpendiculares entre si? Você fazia o produto escalar. E quando você fazia o produto escalar, tem que dar quanto? 0. Então, se eu quero saber da reta R é perpendicular à reta S, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o vetor da reta R, eu vou pegar o vetor da reta S, que está nas equações que a gente viu, eu vou calcular o produto escalar, bateu 0, as retas são perpendiculares entre si. Não deu 0, então as retas não são perpendiculares, é só isso. Simples assim. Então, o mesmo conceito de vetor, voltando aqui para a reta, nem nada a acrescentar. A mesma coisa, como é que você saber se as retas são coplanares? Estão no mesmo plano. Você calcula o produto misto, mas lembrando, o produto misto você calcula com quem? Com vetores. Você vai ter que ter os vetores da reta, aquele A, B, C que a gente estava vendo, vai ter que ter esses valores, vai calcular o produto misto, né? A mesma coisa, se essa encrenca der 0, então você tem as retas no mesmo plano, por isso que é chamado coplanar. Não deu 0, com certeza uma reta não é coplanar. Ponto de intersecção. Como é que se calcula ponto de intersecção? É um ponto comum às duas retas. Logo você vai ter que igualar a reta R com a reta S. Né? Então aqui a gente mostra um exemplo, como faz esse cálculozinho, um passo a passo. Tá? Então o que nós estamos fazendo? Estamos igualando, né? X é bagulho, X é breguetes. Bagulho igual breguetes. Tem essa reta, tem essa reta. Eu quero saber se elas têm ou não um ponto de intersecção. Eu estou igualando as equações. Caiu no sisteminha. Normalmente isso acontece.
faz a continha lá do teu sisteminha, vai sair os valores. Ah, o sistema deu indefinido, o sistema foi impossível. Cara, se isso acontecer, não se estressa. É que essas retas não estão se cruzando, você está mostrando se vai cruzar ou não. De repente chegou aqui e foi resolver o sisteminha, cara, impossível. Sistema totalmente indeterminado, impossível, né? Não chega a lugar nenhum. Ah, o que tu vai dizer? Não há ponto de intersecção, por isso que o sistema pirou o cabeção. Ah, então se o sistema pirou o cabeção, não chega a lugar nenhum, e a tua conta está certa, pelas contas tudo certinha e pirou o cabeção, então quer dizer que não existe esse ponto de intersecção. É isso que ele quer que você prove. Você vai pedir a intersecção, se tiver, me diga quais são as coordenadas do ponto. É isso que ele vai falar. Então não está garantido que tenha intersecção. Ah, cheguei para resolver o sisteminha, azul o sisteminha. Não tem saída. Não há ponto de intersecção das retas. Isso é isso. Então não fica aí no martírio, né? Meu Deus, meu sistema ficou zoado, não tem solução. Né? Se está certo com a conta, o fato de ter solução passa por isso aí. E não ser ponto de intersecção. Essa é a nossa própria. Oi? Não, já tinha entregue. Aqui eu estou aqui mesmo. É o Felipe, o Roberto e o Ives. Pode chegar contigo. Beleza. Bom, senhores, aqui é o seguinte, só para a gente finalizar. Sei que já estão com fome, estou desesperado e caídaço. Olha a cara dessa criatura. Né? Dependendo do ânimo dele, desmaia aqui e não sai mais. Bom, pessoal, o livro da biblioteca é esse aqui. O que a gente colocou no cigarro é essa capa aqui. É a versãozinha